Pessoal, tudo bem? Vamos estudar aqui artigos 7º e 7º-A da LDB. Eu não quero ficar lendo, eu vou usar minhas tabelinhas com vocês. Então vejamos. Está aqui, artigo 7º da LDB, dando sequência aos nossos estudos de LDB. Aqui diz assim, ó, o ensino é livre à iniciativa privada? Sim. Inclusive, isso já está como um princípio lá no artigo 3º da LDB. Não é? Agora, condições. A iniciativa privada deve cumprir normas, as normas gerais. Então, as condições são cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Tem que ter autorização de funcionamento pelo poder público, essa é uma outra condição. Tem que passar por avaliação de qualidade pelo poder público, outra condição. E tem que ter capacidade de autofinanciamento. Ressalvado aqui o artigo 203 da Constituição. Vamos falar disso. Essas são as 4 condições para a iniciativa privada participar da oferta de ensino formal. Aí, com relação a financiamento, o artigo 203 da Constituição diz assim, a regra é a seguinte, os recursos públicos, via de regra, são destinados apenas para as escolas públicas. Maravilha! Então, recursos públicos destinados para escolas públicas. Mas há possibilidade de serem, sim, dirigidos para a iniciativa privada. Quando que os recursos públicos serão dirigidos para a iniciativa privada? Quando se tratar de escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. E ainda nós temos algumas condições. Além de serem escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, além de se caracterizarem dentro dessas 3 possibilidades, elas precisam ainda comprovar a finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação, e ainda precisam assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento das suas atividades. Encerrou a atividade, todo o meu patrimônio vai para uma outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou vai para o poder público. Cumprindo esses casos, então tendo esse caráter de escola comunitária, confessional ou filantrópica e cumprindo essas condições dos incisos 1 e 2, aí sim a iniciativa privada, essa instituição que é privada, ela poderá receber recursos públicos. Mas a regra é recursos públicos apenas para escolas públicas e a iniciativa privada precisa ter capacidade de autofinanciamento. A regra é essa, a exceção é o caso do artigo 203, beleza? Muito simples o artigo 7º da LDB. Vamos lá, resolvendo questões. Previsto no artigo 7º da LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, mas devem ser atendidas algumas condições. Assinale a alternativa que corresponda a uma dessas condições. Capacidade de financiamento público? Não. Capacidade de autofinanciamento. Cumprimento das normas específicas da educação municipal e do respectivo sistema de ensino? O texto não é esse, ele fala que tem que cumprir as leis gerais nacionais. Cumprimento das formas alternativas de ensino também não tem nada a ver. Autorização de funcionamento e avaliação da qualidade do poder público? Sim, aqui nós temos 2 condições. Então tem que ter autorização de funcionamento pelo poder público e tem que ter avaliação da qualidade pelo poder público. Coletar, analisar, disseminar informações? Não. Então, maravilha. Questão 2. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Cumprimento das normas gerais de educação internacional, nada a ver. Cumprimento das normas gerais de educação nacional, certo. E autorização e avaliação de qualidade pelo poder privado, não, é poder público. Descumprimento, nada a ver. Cumprimento das normas gerais de educação nacional e autorização e avaliação de qualidade de qualquer poder, nada a ver. Então, sobrou A e. Tem que cumprir lá tudo aquilo que está nas normas gerais da educação nacional e autorização para poder público. É aí mesmo. 3. De acordo com a LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições, exceto cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino.
Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o que está previsto no artigo 203 da Constituição. Dependência financeira do governo, conforme... Não, aqui está errado. Não é dependência financeira do governo. Nós estamos falando das iniciativas privadas via de regra. Via de regra, elas precisam demonstrar capacidade de autofinanciamento. Se entrarem lá como confessionais, filantrópicas, né, ou comunitárias e cumprir os incisos do artigo 213 da Constituição, aí sim poderão receber recursos públicos, então não é isso que está na D. A D está incorreta. E aproveitando, já vamos para o artigo 7º-A. Então aqui o artigo 7º-A, tá vendo aqui, ó? Ele diz lá, né? Ele garante o exercício da liberdade de consciência e de crença. Esse é o tema do artigo 7º-A. Quem que tem direito ao exercício da liberdade de consciência e de crença? O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível. Tá? Pode ser tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, quando fala de qualquer nível, educação básica ou ensino superior. E vejam que serve tanto para instituição pública quanto privada. Qual é o direito que a pessoa tem? Ausentar-se de prova ou aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, é muito comum isso. Por exemplo, na faculdade, tem provas às sextas-feiras. Aí tem um aluno lá da tua sala que não pode fazer a prova por causa da religião dele, guarda aquele dia, aquele horário, etc. Então, ele não vai para a faculdade. Antes, isso não era regulamentado por lei. Isso era, na verdade, regulamentado assim meio que pelas próprias instituições. Então, era muito comum, por exemplo, na faculdade, o aluno ter que ir lá pagar uma taxa e fazer a segunda prova, né? A segunda prova, como que chama mesmo? Até esqueci. Então, fazer a prova num outro dia, uma segunda chamada, né? Então, era muito comum isso. Agora não, agora a lei já regulamentou. Então, a lei já diz assim, ó, esse aluno ele tem o direito de se ausentar da prova ou da aula nesse dia que é resguardado para a sua prática religiosa. Só que aí há as condições para o exercício do direito. Quais são as condições? É o que vem na sequência. Ó. Condições para o exercício desse direito, para poder ter o direito de se ausentar da prova ou da aula. Beleza. Quais são as condições? Tem que ter aqui um requerimento prévio e motivado. Tá? Então, o prévio eu aviso com antecedência, e motivado, eu mostro a causa. Prestações alternativas atribuídas pela instituição. Aí a instituição, em vez de falar assim, não, você vai ter que pagar taxa, você vai ficar com falta, você vai ter que fazer segunda chamada. Não, a instituição não vai aplicar aquelas medidas anteriores, que normalmente era, não, o problema é teu, você está com falta, ou então paga uma taxa para fazer uma segunda chamada. Não se trata disso. Quais são agora as prestações alternativas que a instituição vai escolher? A lei já diz quais são as prestações e a instituição é que vai definir qual ela vai escolher. Então, ó, prestações alternativas atribuídas pela instituição, a critério da instituição e sem custos para o aluno. Então, a lei fala, ó, instituição, você pode aplicar isso ou isso. Você que escolhe, só que não pode ter custos para o aluno como tinha anteriormente, né? Por exemplo, taxa de segunda chamada. Então, a instituição pode falar, tudo bem, então eu vou te aplicar uma prova ou uma aula de reposição que será realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, ó, tem que ser no turno de estudo do aluno, não pode ser no contraturno ou em outro horário, a via de regra, ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Tudo bem? Então, se o aluno, de repente, falar, não, tudo bem, eu venho nesse outro horário, a gente pode fazer no outro horário, tudo bem. Mas impor um outro horário sem anuência do aluno não pode. Mas é a escola a instituição que escolheu a prova ou aula de reposição. Ou pode ser um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data entregue definidos pela instituição de ensino. Essas são as condições, ok?
Então é importante a gente ter essa regulamentação. Ela estava fazendo falta para as escolas, para as universidades, para as faculdades, é um ponto bem importante. Vamos lá. No caso da prestação alternativa, o que deve ser observado de acordo com o parágrafo 1º do artigo 7º-A? No caso da prestação alternativa, a gente tem que entender lá ó, que deve-se observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, eu vou oferecer. Você tem que fazer um trabalho, né? Você tem que fazer uma prova, etc. Tem que ser com o tema, conteúdo, etc. Tem que ser aquilo que estava, né? Ou seja, o conteúdo que será entregue ou cobrado tem que ter relação com aquilo que estava no plano de aula no dia da ausência do aluno. Ainda, o cumprimento das formas de prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos. Então, você vai se ausentar do dia da prova? Tudo bem. Então, nós vamos aplicar uma outra prova para você num outro dia. Beleza, fez essa prova, substituiu a obrigação original, tá tudo certo. Mas então você faltou a aula, nós tivemos 10 atividades, só que no seu caso eu vou cobrar um trabalho. Apresentou o trabalho, substituiu todas aquelas 10 atividades e já, obviamente, contou a presença do aluno, tá? Inclusive regularização do registro de frequência, é o que eu estou falando, ó. Inclusive a frequência, o aluno não vai tomar falta ali. Óbvio que no registro ele estava ausente, mas a falta ele não tem. Por quê? Porque ele apresentou uma prestação alternativa. Eu não posso colocar no meu registro de professor que o aluno estava presente, porque ele não estava e isso implica outras situações. Mas ele não vai ficar com falta, não é? Ele vai ter a frequência porque ele apresentou a prestação alternativa. Outras questões. As instituições de ensino implementarão progressivamente as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento e às medidas previstas nesse artigo, no prazo de 2 anos. Então, em 2 anos, por exemplo, a instituição já tem que colocar lá no projeto político-pedagógico, em tudo que for necessário, as regulamentações, enfim, as disposições para regulamentar, para organizar essa situação aí, ok? O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, isso é um ponto importante. O ensino militar tem suas próprias regras, ok? Então, tudo isso que está no artigo 7º-A, de prestação alternativa, etc., isso não se aplica ao ensino militar, porque ele tem as suas próprias regras. Então, vamos lá. Primeira questão sobre o artigo 7º-A. A LDB cita nesse artigo que o aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da prova ou de aula marcada. Assinale a alternativa que apresenta o motivo assegurado na referida lei para a ausência. O motivo é o quê? Religião. Tá? Então, o próprio texto de lei mostra. O motivo é a religião do aluno, que guarda, né, aquele determinado dia. O artigo 7º-A da LDB assegura ao aluno regularmente matriculado para... Assim, fica-lhe garantido ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Todas as alternativas estão corretas, exceto: para que esse direito se efetive, o estudante deverá fazer requerimento prévio, solicitando a ausência na prova ou no dia da aula marcada para o dia em que, segundo preceitos de sua religião, seja vedado. Tá certo. Essas atividades alternativas também se aplicam ao ensino público e privado em todas as etapas e modalidades, e inclui ainda o ensino militar. Não, aqui está errado. Então, ele quer o exceto, né? Então, não. O ensino militar não... Esse artigo 7º-A não se aplica ao ensino militar. 3. De acordo com o artigo 7º-A, é assegurado no exercício da liberdade, parará. A referida determinação exclui o ensino militar. Então, tipos de questão, né, que podem aparecer para você aí. 4. A LDB estabelece que o aluno, trata-se então do artigo 7º-A. Aí aqui, ó, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, dentre outras, a seguinte prestação alternativa. Então, vamos lá na prestação alternativa. Apenas aulas de reposição. Não. A prova
ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Trabalho escrito ou outra modalidade é a outra prestação, né? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Tá certo. Então as prestações são essas que estão aí na alternativa B de bolinha. Maravilha? E aí você tem os esqueminhas para bater o olho e revisar com muita facilidade. Se tiver dúvidas, manda mensagem que eu vou te ajudar com todo prazer e até a próxima.